Oi, gente, boa noite. Parei o carro aqui porque o trânsito tá feio, deu um acidente ali, não se sabe que hora que vão liberar, mas eu quero aproveitar para falar para vocês sobre as perguntas sensíveis, que são aquelas regidas na 13432 de 2017, se eu não me engano, quando existem menores em audiências penais. Então, o que ocorre? As crianças, né, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e conforme essa lei de 2017, ela prevê que as perguntas, elas devem ser feitas de forma diferenciada. Então, os menores, eles não ficam na sala de audiência, eles ficam no lugar diferenciado com uma psicóloga. Não vai aparecer ali o acusado, vai ficar só ela e a psicóloga, e ela vai fazer as perguntas conforme a idade. Então, vai perguntando lá, dependendo da idade, o que você gosta de brincar, o que você faz na escola, se você tem um melhor amigo, e vai perguntando para ganhar a confiança dessa criança. Por que eu resolvi falar isso hoje? Porque hoje a gente teve uma audiência assim com 3 menores, eu estava pelo acusado, então eram 3 meninas de 11, 14 e 16 anos, e só que o contexto disso tudo é que, na verdade, a mãe quer o terreno onde esse casal morava, e induziu essas crianças a falar que o namorado da irmã, o cunhado no caso, que elas tinham visto ele nu. E então, como fazer pergunta, porque o juiz ele indefere assim muito rápido. Qualquer pergunta que você faça, ele vai indeferir assim muito sem nem pensar, por causa da criança. E a audiência que era para levar 1 hora, acabou levando... Começou 1h30, terminou 4h30, quase 5 horas, porque eu fui muito preparada por saber que o meu cliente não era culpado. Então, no final das contas, as 3 meninas, elas estavam falando igual um papagaio. Então, assim, todas elas tinham o mesmo textinho. Não, ele pediu café, não, ele pediu shampoo, não, ele fez isso. Então, você tem que saber manejar de uma forma para que, primeiro, que o juiz defira aquela pergunta e que a psicóloga consiga transformar a sua pergunta para chegar no objetivo que você quer. Desculpa. No objetivo que você quer, para você conseguir mostrar que não, realmente foram treinadas pela mãe, né? Então, assim, eu tive que fazer perguntas no sentido de... ela falou que ele pediu o shampoo, ele pediu o shampoo e estava lá no banheiro. E levou o shampoo no banheiro e que ela viu ele nu. Aí o cliente estava do lado e falou assim: doutora, a porta não tem tranca. Então, quando entrava no banheiro, a gente empurrava um armário para poder trancar. E esse armário, ele tampa toda a visão, não tinha como me ver. E daí eu perguntei assim, tive que perguntar, então, qual que é a logística desse banheiro? Como que era o desenho desse banheiro? Como é que era a porta? Tinha um armário? Como é que era trancado? Não dá para fazer... Não dá para fazer vídeo gripada. E daí onde que acabou ajudando o meu cliente, porque acabava que elas falavam que o armário ali, ele estava nu, mas ficava na metade. Aí depois perguntar, tá, mas quando entregou o shampoo, o que o acusado fez? Não fez nada, disse para deixar o shampoo ali. Então você tem que estar extremamente preparados, ouvir o seu cliente, porque assim foram duas reuniões que a gente teve. E tudo que elas falaram, tudo que elas falaram, a gente conversou antes. Foi falado de um conhecido deles que falou que possivelmente a esposa dele está grávida e que ele vai abusar. E as 3 tinham sempre o mesmo texto. A gente tem medo porque agora ela está grávida e vai abusar da criança.
E uma criança de 14 e de 11 anos, ela não tem esse pensamento. Então, assim, é questão de você perguntar, né, e torcer para que o juiz venha deferir e dizer, mas da onde que você ouviu que ela está grávida e que ele pode vir abusar desse bebezinho? E acabavam que elas iam se perdendo. Não sabemos a sentença, porque, como eu disse, acabou indo muito mais tempo do que deveria, né? Acredito que o doutor vai querer me crucificar depois, acabei com a pauta das audiências. Mas é isso que eu queria falar para vocês, sobre quando são perguntas sensíveis, o preparo é importante, falar com colegas, né, que já têm experiência. E mesmo sendo crianças, tu não pode fazer alguns tipos de pergunta, né, porque o ECA não pode, tu nem faz pergunta diretamente, ele nem vai te ver, é só a psicóloga que vê. Mas ter essa noção de fazer com que a criança, se ela estiver mentindo, lógico, né, para que ela caia na mentira. E daí ela acabou se contradizendo ali várias vezes, né? Que daí eu perguntei assim, pergunta quantas vezes ele pediu para levar o shampoo, pergunta quantas vezes ele pediu para levar o café. Aí ela falou 40. Aí depois, pergunta que hora, que foi isso que ela fez. Aí ele falou, 3 horas, né? 3 horas da tarde é o horário de trabalho do cliente. Então, não tinha como 3 horas da tarde o cliente tá nu pedindo café. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Foi uma audiência bem trabalhosa, gostei bastante, não sei o resultado. A gente também não pode ficar postando aqui resultado, né? E tenho certeza que ele não tem culpa mesmo do que aconteceu. Ele estava bem nervoso, uma pessoa que trabalha, os horários dele de trabalho, a esposa estava sempre junto, até porque as crianças estavam muito com uma oratória de papagaio, né? Todas elas vieram e falaram a mesma coisa, assim, todas a mesma coisa. Parecia um jogralzinho. Então, assim, isso demonstra que realmente foi tudo muito treinado, muito instruído, né? E vamos lá, seguimos, vamos para casa descansar e até a próxima.